Hoje, sexta-feira, a gente tem o prazer de receber aqui no Estúdio CBN o astrofísico, escritor, professor, pesquisador Marcelo Gleiser, que está lançando esse livro aqui, O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade. Bem-vindo, Gleiser, um prazer te receber. O prazer é meu, muito obrigado. Neste livro você retoma teorias e descobertas científicas ao longo dos séculos mesmo, que nos permitiram aumentar o nosso conhecimento sobre o universo, sobre o planeta onde a gente vive, sobre a nossa própria vida. E descobertas e conhecimentos que foram também forjando a relação entre as pessoas e o planeta, entre a humanidade e o planeta. Você propõe, então, que a gente supere a visão copérnica e funde uma nova relação com o planeta. Que visão é essa que você sugere que a gente abandone? E como é que você percebe hoje a nossa relação com o planeta? Boa, obrigado. Então, basicamente a ideia é que, como a gente olha para o mundo hoje em dia, né, a civilização moderna, essencialmente sem prestar a menor atenção para a natureza, né? A gente meio que, nos últimos 10 mil anos, civilização agrária, a gente construiu todo um império sobre a Terra em que a gente acha que a gente se tornou dono do mundo. A gente pode controlar os animais, a gente pode fazer túnel, a gente pode destruir florestas ou plantar florestas. Então a gente controla tudo, né? E essa visão que é responsável pelo crescimento gigantesco, né? Só em 100 anos a gente quadruplicou a população da Terra. Ela chega a um ponto em que a gente tem que pagar a conta, porque o custo ambiental desse crescimento é muito grande. Então a hora é essa, né? E como que a gente vai pagar essa conta? Para a gente entender isso, a gente tem que ter uma maneira de se relacionar com o mundo, que o mundo não seja um objeto de uso e de abuso, mas que seja um objeto que tenha um valor próprio, um objeto que eu chamo de... no livro eu uso uma expressão que eu falo ressacralizado, né? A ideia de que as populações que existiam no passado, as populações indígenas, tinham uma relação de respeito, de veneração pela Mãe Terra. E a gente não, né? E o fato da gente ter perdido essa relação com a Terra compromete o nosso futuro coletivo, né? Então, e aí? O que a gente faz? Então, essa que é a mudança de visão que você falou. E essa mudança de visão é, basicamente, você reconquistar essa nossa relação de profunda conexão e dependência da natureza. A gente não está acima da natureza, a gente pertence, depende do ar que a gente respira, etc., né? Então, é mais ou menos por aí esse pensamento. E você recorre a muitos campos da ciência, da física, da química, da biologia, da filosofia, para sustentar a afirmação de que a Terra é única. É uma preciosidade e precisa ser salva em contraponto a outros entendimentos de que o nosso planeta seria só mais um do universo. O que faz da Terra, Marcelo, um planeta único que nos permite estar aqui conversando agora? Perguntas perfeitas. Então, essa coisa do copernicano, o que tinha o Copérnico? Só para lembrar a moçada. Nicolau Copérnico, é sempre bom lembrar. Nicolau Copérnico, é isso aí. O que tinha? Então, ele em 1543, ele publicou um livro que, pela primeira vez na história mais recente, ele falou que, olha só, pessoal, a Terra não é o centro de tudo, o Sol é o centro de tudo. A Terra é só um planeta, feito Marte, Vênus, etc. E daí adiante, essa ideia do Copérnico, que obviamente está correta, a Terra é um planeta, e aliás, pessoal, é um planeta que não é plano, é um planeta redondo, moçada, e ele é só um planeta, e quanto mais a gente for aprendendo sobre o mundo, menos importante a gente foi ficando. Mas é que tem muitas estrelas feito Sol, e como você falou aí, existem muitos mundos. Hoje a gente está numa revolução astronômica incrível da gente poder identificar outros planetas girando em torno de outras estrelas, que é uma coisa incrível. Imagina, você olha para o céu de noite, cada estrela daquelas tem um monte de planetas, não é só a gente, né? E você fala, então a Terra é muito pequenininha, não vale nada. Essa é a história normal. No livro eu desmonto e viro essa visão completamente ao avesso, porque eu começo a analisar, calma aí, pessoal, porque a Terra não é só um pedaço de pedra girando em torno do Sol, é um pedaço de pedra cheio de vida, é um planeta vivo. E que outros planetas vivos existem que a gente conhece ou que a gente possa calcular, né? Então eu apresento, como você mencionou, uma misturada aí de física, química, biologia, para mostrar o seguinte, esse aqui é o importante, que a Terra
é realmente um planeta extremamente raro por vários motivos. Porque tem uma lua muito grande que estabiliza o clima, porque tem um campo magnético que cria uma espécie de proteção contra a radiação que vem do espaço, que acabaria com a gente direto, porque tem uma atmosfera densa o suficiente também para proteger, né? Lembra quando tinha o problema da camada de ozônio? Cara, sem ozônio a gente está perdido, porque a radiação ultravioleta do Sol ia acabar com a vida na Terra, como aconteceu com Marte, se houve vida em Marte no passado. Então, quando você começa a juntar tudo isso, a Terra vira um planeta muito raro, um planeta em que a vida não só existe, mas ela floresceu e criou uma diversificação incrível. E a gente não pode sabotar o único mundo onde a gente existe. É uma atitude meio suicida, porque esse negócio de ir para outro planeta, popular, Marte, etc., isso daí é muito legal em filme. Mas, na verdade, a gente hoje, o futuro da espécie humana, da vida na Terra, depende das próximas décadas, do que a gente vai fazer daqui para frente. Marcelo, sabe que ontem a gente convidou o climatologista Carlos Nobre para estar aqui falando sobre as ondas de calor que estão atingindo 5 estados do Brasil, bloqueio atmosférico, e ele explicando o que é que uma frequência maior desses eventos e uma intensidade maior tem a ver com a emergência climática. E ele disse que não tem mais volta, a gente vai ter cada vez mais ondas de calor. E sobre a Amazônia, algo que ele já vem repetindo há muito tempo, que é o tal do ponto de não retorno, quer dizer, o momento em que a natureza não vai mais conseguir se regenerar, não está longe, né? Está cada vez mais perto. E assim, Fernando e eu, a gente sempre sai um pouco desesperado das conversas que a gente tem com o Carlos Nobre, porém são papos muito necessários para dar concretude para o que a gente está vivendo. E você diz no livro que o planeta está doente. Eu queria te ouvir sobre isso e sobre o que é que causa medo nas pessoas. A gente tem falado muito também de ansiedade climática, a previsão de que o mundo e, portanto, a humanidade vai ser extinguida daqui a poucas décadas, tem deixado as pessoas com medo. A gente vai fritar nas grandes cidades? Isso toca as pessoas? Pois é, boa pergunta. Será que toca as pessoas, né? O Carlos é um cientista de primeira linha, e o que ele está falando é absolutamente verdade, tá? Tem 9 pontos de, vamos dizer assim, de não retorno, se você chega lá. E, essencialmente, a Amazônia é um deles, a Antártica é um deles, e a inércia da mudança, o planeta é tão grande, entendeu? É que nem você tentar frear uma bicicleta, que é fácil, ou tentar frear um caminhão de 18 rodas, que não é nada fácil. A gente está num caminhão de muito mais do que 18 rodas, então a inércia de mudança climática é muito grande. Então a gente, de uma certa forma, já ultrapassou certas barreiras que realmente são muito ruins. Então a minha atitude é a seguinte: você tem 2 opções aqui. Ou você se desespera e vira pessimista e não faz nada e desiste, que é aquele cara que vai entrar no jogo de futebol e nem chuta a bola porque já perdeu o jogo, né? Então não quero nem jogar porque o outro time é muito melhor, que é uma posição que para mim é péssima. Que tipo de vida é essa que você quer viver? Ou você é o otimista, mas não só um otimista ativista, uma pessoa que entende o problema e faz mudanças na própria vida de modo a participar do processo de, pelo menos, de diminuição de danos daqui para frente, né? Então esse meu livro, o subtítulo dele, né, é um manifesto para o futuro da humanidade. E você colocar manifesto no título de um livro é uma... Olha aí, pessoal, acorda, que nem o Engels e o Marx, quando escreveram o Manifesto Comunista, falavam: pessoal, vamos mudar o sistema econômico. Agora a gente tem que mudar a nossa visão de mundo. Uma visão de mundo em que, se cada um... Porque todo mundo fala, mas isso daí é muito grande, é o governo, ou são as empresas, eu sou pequenininho. Isso não existe, porque quando você, pequenininho, faz algumas coisas na sua vida, o outro do teu lado também vai fazer. E a grande verdade é, se olhar para as revoluções que mudaram o mundo, elas começaram com poucas pessoas. Né? Então, pera, agora eu quero falar do grande. Porque nem essas previsões têm sido suficientes para fazer governos e instituições globais agirem de maneira firme e efetiva para mitigar, para atrasar ou para evitar o fim do mundo. O que é que precisa acontecer para essas pessoas, essas entidades se mexerem efetivamente? Então, sabe o problema do medo, né, que você mencionou tão bem ali?
é que o medo é legal quando alguém tá batendo na tua porta para te assaltar. E você fala, caramba, eu tenho que fazer uma coisa, vou sair pela janela, né? Porque tem que ter alguma saída. O problema do clima é que é uma coisa de muitos anos. Uhum. Não é uma coisa imediata. Então ninguém se mobiliza porque, não tá devagar. Agora, talvez, de repente, ano que vem seja melhor, entendeu? Não fique tão quente, etc. e tal. E aí as pessoas não sentem esse medo de uma forma, vamos dizer assim, urgente, né? E o problema do clima é muito esse. Então, é muito difícil explicar para as pessoas que a transformação já está acontecendo e a gente tem que se mobilizar por causa disso, né? As pessoas ficam meio acomodadas e acham que também, aquilo que eu mencionei antes, que o pouco que eu posso fazer não vai fazer diferença. E a verdade é que faz. Você falou das empresas. As empresas respondem ao consumidor. Se as pessoas pararem de comprar o produto de uma empresa que não se alinha com uma, vamos dizer assim, com uma proposta de sustentabilidade, porque esse é que é o ponto, né? As empresas, se as pessoas se compreendem a importância, né, desse problema, falam, não, essa empresa não, porque eles cortam árvore pra caramba na Amazônia e não replantam. Não tem uma reposição, não tem uma preocupação, né? Aí realmente o problema fica sério. Porque as empresas têm que se realinhar, porque senão eles não vendem mais. A gente teve recentemente a implementação do ESG nas empresas no mundo. Você vê alguma mudança nesse sentido? Vejo. Hoje de manhã eu estava falando com 20 empresários das empresas assim, super importantes do Brasil, com esse pessoal justamente de recursos humanos, falando sobre como essas empresas estão preocupadas com isso e estão começando a implementar medidas de sustentabilidade muito maiores do que há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, eu estou vendo isso como uma coisa otimista. A outra coisa é as gerações mais jovens também. Elas têm uma mobilização e uma percepção desse problema muito maior do que a minha, por exemplo, né? Então, porque eles entendem que esse mundo é deles, né? E que eles é que vão pegar essa batata quente aí. E, portanto, a minha visão otimista é a seguinte, é que é possível a gente, talvez não resolver o problema, mas pelo menos melhorar muito o problema, né? Porque eu acho que a humanidade tem a capacidade não só de destruir de uma maneira muito eficiente, mas também de construir coisas muito belas. E talvez a grande obra para o nosso futuro seja construir uma visão de mundo em que a gente se encaixe na natureza como participador e não como destruidor. Mas eu queria falar sobre como os saberes ancestrais podem confluir com os pensamentos modernos. Você cita no seu livro alguns pensamentos de Ayrton Krenak, por exemplo. Como é que isso pode funcionar? Então, eu sou super amigo do Ailton e tal. Fiz até um programa com ele no meu canal do YouTube, que eu convido todo mundo a assistir, no Papo Astral, que se chama, que a gente fala sobre essa convergência dessa minha visão, vamos dizer assim, biocêntrica, né, que é uma proposta que está no meu livro, de a centralidade, a coisa mais importante que existe no universo é a vida, né? E a coisa mais importante que existe na vida que a gente conhece do universo é a nossa espécie. Porque a nossa espécie conta a história de quem nós somos, né? E o Krenak diz, essa história de quem nós somos a gente também conta, e a história que a gente conta é uma história de inclusividade. Nós somos parte da natureza, né? Não existe essa coisa de separação, nós e a natureza. Nós somos a natureza. Então ele diz, não, pô, a montanha é minha tia, né? O rio é meu primo. Então essa coisa a família planetária. A Terra é a mãe, né? A Terra é a mãe. Pachamama. Totalmente, né? Então isso daí é exatamente essa espiritualidade planetária que está faltando na nossa civilização, né? A gente perdeu totalmente isso, porque a gente falou, não, que isso? Isso é besteira. A gente não tem respeito pela natureza, não é? A gente abusa porque ela foi objetificada. Esse é que é o ponto, né? E é incrível isso, porque durante... A nossa espécie está aqui há 300 mil anos, né? Durante praticamente toda a história da nossa espécie, fora 10 mil desses 300 mil anos, a gente vivia com essa relação de interdependência e respeito, veneração sagrada. A gente tem que respeitar porque a nossa sobrevivência vem dela, é óbvio. Isso é uma coisa tão óbvia que, assim, como que ninguém entende isso, né? Por quê? Porque é muito fácil. Você vai no supermercado, você compra, tá tudo pronto. Tem toda uma história que vai da onde veio esse milho que você está comprando aqui no supermercado, de onde veio essa carne que você está comprando. Então, e o Brasil é um país complicado porque a economia é tão baseada em agropecuária. E a agropecuária é a coisa mais devastadora para o meio ambiente que existe, porque você corta
milhões de hectares de floresta para poder fazer mega fazendas, né? E tem não só isso, como também todos os dejetos, né? Assim, o metano, vamos falar de uma maneira elegante, que vai para a atmosfera, que também é um gás extremamente poluente, muito mais eficiente do que o gás carbônico. Então, quer dizer, a maneira como a gente vive hoje é totalmente insustentável, simplesmente insustentável, né? Então, não é que, então você, não quero virar vegano da noite pro dia. Não precisa, moçada. É só corta 50%. Gosta de picanha? Beleza, come uma vez por semana, sabe? É uma questão de diminuir o consumo da carne, da água, da energia, menor produção de lixo, andar mais, dirigir menos. Aí como é que a gente vai diminuir o consumo de energia se bolhas de calor como essa serão cada vez mais frequentes e intensas e a gente vai precisar de energia para ligar o ventilador ou o ar-condicionado para não morrer frito? Não é um beco sem saída, Marcelo? Não, porque você muda a fonte de energia. Entendeu? Porque essa energia que está nutrindo isso daí, que está poluindo, como você bem falou, Tatiana, ela vem das entranhas da Terra, esses combustíveis fósseis, né? Que gás natural e petróleo e carvão, é isso que está gerando. Mas tem energia que vem do céu, mas não precisa nem fazer buraco no chão, é só abrir os painéis solares. Aproveita esse sol fortão aí. Aproveita o sol, porque com esse sol fortão você gera muita energia para botar ar-condicionado para gente que nem tem hoje. Então, é só uma questão de transformação de visão de mundo. E está na hora de fazer isso. E o meu livro, a proposta é essa. Uhum. Tem um ouvinte aqui, o Sidney Júnior, falando que é para você entregar esse livro pro Elon Musk. Ele já leu, Marcelo? Porque esse livro saiu primeiro em inglês, não é isso? Já leu? Não sei. Mas ele olha não falou só, nada. E você faz uma crítica a essa atual exploração espacial, né? Ontem nós tivemos mais um experimento da Starship, da SpaceX, do Elon Musk. Isso. E você afirma que a verdadeira lição a se aprender não é sobre a vida fora da Terra, e sim sobre a vida aqui. Mas, ao mesmo tempo, você explica maneiras de descobrir se existe vida fora da Terra. A gente sabe que as ambições de Musk são bem diferentes. Mas como é que você analisa essa corrida espacial que tem feito? Estados Unidos, a China, a Índia também tem feito. Como é que isso daí é simplesmente o novo colonialismo, né? Vamos dizer, a gente, quer dizer, nós aqui no Brasil sabemos bem essa história, né? Nós fomos colonizados, né, pelos europeus, etc., e a ideia de exploração de mundo, ou de novas partes desse mundo, construiu a economia da Europa, né, desde 1400 até hoje, né? E nos Estados Unidos também. Então, o que está acontecendo é simplesmente uma continuação dessa história. Agora que a gente está esgotando os recursos naturais da Terra, vamos para outros lugares, vamos minerar asteroide, vamos para a Lua. E a venda dessa história de que tem um lado romântico de explorar o universo e tal, ela é muito legal. Só que isso daí é uma história de mentira, entendeu? Porque a verdade dessa exploração espacial é puramente econômica, porque colonizar Marte é uma coisa completamente absurda, entendeu? Por vários motivos. Você vai viver muito mal lá. É um frio desgraçado, não tem atmosfera. Para viver lá, você tem que construir uma bolha que simula o ambiente terrestre. A gravidade é muito menor, então você tem perda óssea, perda muscular, etc, etc. E mais ainda, mesmo que você consiga construir uma estação, vamos dizer, né, da gente lá em Marte, daqui a 100 anos, quantas pessoas que vai acomodar lá? 500 mil? 50 mil? E os outros 8, 9 bilhões que vão ter aqui? Você não vai estar salvando ninguém, você vai estar salvando uma elite. Então, essa é uma proposta absurda, porque esse dinheiro todo que está sendo investido nisso deveria estar sendo investido aqui nesse país. Vocês sabem que no Pacífico tem uma ilha de plástico que é maior que a França? Boiando no meio do Pacífico, uma ilha de resto, de lixo de plástico maior que a França. Esses caras, com o dinheiro dele, eles podiam limpar isso imediatamente. Mas não, preferem mandar um foguete lá para... E aí foi desintegrado, né? O terceiro, 2 explodiram, se não me engano, e o de ontem foi desintegrado. E o custo? Não, eu imagino, claro. Né? Quer dizer, não é que eu seja contra a exploração. Obviamente, eu sou astrofísico, né? Eu vivi minha vida olhando para o céu, eu estudo probabilidade de vida extraterrestre. O que eu acho que é fundamental é que o foco lá fora devia ser secundário ao foco aqui.
Diante disso, eu não tenho como não trazer para a conversa a frase aqui da Giordana. Eu viro vegana se os bilionários acabarem. Porque enquanto a gente vai fazer esse esforço de, então tá, como é que a gente preserva o planeta? Quem tem condição econômica, porque é disso que se trata, num mundo capitalista, não está fazendo sua parte. Você entende esse discurso? Não. Eu sou totalmente contra a ideia da Giovana. Você, Giovana, tem que virar agente da transformação que você quer ver no mundo. Não tem que esperar o outro fazer, você tem que fazer. E com esse ativismo, as coisas vão mudando. Muda de um para outro, aí cresce na sua família, cresce na sua comunidade, vai crescendo cada vez mais. Essa história de esperar o outro fazer, porque o outro tem poder, não dá certo. Porque o poder do outro não está interessado na preservação imediata da Terra, está interessado em ganhar mais dinheiro ainda. Eu queria entender, vai? Eu queria entender um pouco mais, Glaser, na prática, como é que a gente transforma essa relação da humanidade com o planeta baseado no princípio do pertencimento. Você discorre bastante no livro sobre nós sermos seres sociais, precisarmos viver em grupo e tal, e também o quanto a gente se distanciou da natureza, e você já disse aqui, não se vê mais parte do nosso mundo. A gente vive nesse mundo de informações rápidas, curtas, rasas, pouco profundas. E o que você está propondo para a gente é uma repactuação muito profunda. Como é que se faz isso na prática? Bom, várias maneiras, várias estratégias. Então, no manifesto, eu sugiro alguns passos para isso, né? Um deles, eu chamo a doutrina do menos. Então, o que é a doutrina do menos? Menos, eu até mencionei já aqui, né? Menos energia, menos água, menos carne, menos lixo. Isso cada um pode fazer em casa. Menos água, tudo isso, né? Você tomar aquele banho de meia hora, sabe? Não, rápido. Então, sabe qual é a percentagem da água potável, da água utilizável no mundo, de toda a água que existe? 1%. Né? E água a gente não inventa água. Pode fazer um pouquinho no laboratório. A água veio na formação da terra e tal, né? Então, são coisas assim fundamentais. O mais, tem a doutrina do menos, a doutrina do mais. Mais o quê? Mais exposição ao mundo natural. A gente vive principalmente o pessoal que vive em cidade grande, feito São Paulo, por exemplo, você vive tão ilhado nesse concreto que você nem olha mais para o mundo, para a natureza. É uma coisa totalmente secundária na sua vida, né? Mas o ponto é que quando você vai, quando você olha, quando você passeia num parque, vai para o Parque Ibirapuera, quando você se expõe, que não é, vamos dizer assim, um parque selvagem, mas pelo menos é um verde ali, né? Você se esconde ali naquelas trilhas e tal. Teve um estudo da Universidade de Stanford que mostrou 2 grupos. Um que ficou preso num prédio, trabalhando o dia inteiro, e o outro ficou passeando numa floresta. Depois eles mediram vários determinantes fisiológicos, tipo número de hormônios e bons e ruins e tal, batimento cardíaco, oxigenação do sangue, e se mostrou claramente que a exposição à natureza faz bem à saúde. Você fica menos deprimido, você fica mais criativo. Então, não é uma mágica isso, é óbvio, porque a gente evoluiu durante 200 mil anos para estar lá no mundo lá fora e a gente construiu esse mundo artificial. Então, isso é uma outra coisa. A terceira coisa é um consumerismo integrado com uma visão de sustentabilidade. Ou seja, se você pode, obviamente isso é uma questão complicada economicamente, mas quem pode deveria estar escolhendo produtos que se alinham com esse negócio. Uma fazenda que replanta, você quer comer camarão que é sustentável, etc, etc. E finalmente, tem outras, mas uma reforma curricular profunda. Você propõe isso aí. Em todos os níveis. Todo mundo tem que conhecer a história do universo, todo mundo tem que entender esse pertencimento, essa codependência que existe entre a vida. Essa história de biosfera é fundamental. Essa correlação. Por exemplo, a pandemia. Um vírus que veio de um bicho parou o mundo. Então, você achar que nós estamos separados da natureza é uma grande besteira. Então, quando você conta a história, e eu sempre falo assim, né? A gente tem que reencantar as pessoas com relação ao nosso planeta, sabe? Essa coisa do maravilhamento. Então, tem gazilhões de vídeos na internet que mostram coisas lindíssimas sobre o espaço, sobre a Terra. Por que não mostrar isso para as crianças? Então, uma reforma curricular que implemente
a história de quem nós somos, contada pela ciência moderna, mas com o meu viés, que é um viés que nós não somos pequenininhos. Nós somos pequenininhos, mas nós somos muito grandes, porque nós somos a voz que conta a história do universo. E quem fala isso, e quem entende isso, quem internaliza isso e não se emociona, realmente tem que ir para Marte. Marcelo Gleiser é astrofísico, professor, escritor, lançando pela editora Record O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade que quem está nos assistindo está vendo agora aqui na tela. Gleiser, é sempre um prazer te ouvir, te receber. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, conversando com os nossos ouvintes. Um prazer. Então, Giovana, vai à luta, não fica esperando, não. Brincando Obrigado, com a Giovana. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Até mais.